Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, ao canal Angel Yuri. Eu sou Ana Rita Oliveira e podem-me chamar de Ana só, claro. E aqui está o vídeo que eu disse que eu ia fazer e que acho que vai ajudar muitas pessoas, não é? Espero algumas pessoas que se identifiquem e que ajude um bocadinho, não é? Que é, eu sofri de depressão e sofro, não é? Não passa assim. Pronto, tive assim uns problemas também que ajudaram para isso, não é? Muitos problemas que ao longo da vida há alguns assim mais graves que eu prefiro não contar por causa que tenho um irmão mais novo e não quero que ele sofra devido ao contar a outras pessoas. Aqui ainda por cima, né? Tantas pessoas, há sempre pessoas que veem que não deveriam ver e que podem levar a mal ou assim, né? E então vou só contar o que eu acho que posso e o que devo contar, né? Que, acima de tudo, uma das coisas que também me marcou muito e que posso contar, obviamente, foi que um rapaz com 14 anos morreu quando eu estava no 8º ano, morreu no campo da escola. Há muitas pessoas que ouviram falar nisso porque ele tinha 14 anos e morreu no campo da escola de Jogos Peixinho, no Montijo. Até se pesquisarem na internet, porém, rapaz que morreu no campo da escola de Jogos Peixinho, no Montijo, aparece ainda no, no Google, não é? Sobre o acidente não, a tragédia que houve, não é? E a gente, infelizmente, todos assistimos a isso. E isso foi muito marcante mesmo. Assistir à morte de um rapaz tão novo. Foi muito complicado, não é? Muito mesmo, porque podem achar que é o que eu estou a dizer é assim um bocadinho. Panela, sei lá, não sei. Assim, podem achar que não seja tão grave assim, né? Mas ver uma pessoa a morrer é uma coisa muito, muito marcante na vida, muito. Ainda por cima quando é um moço tão novo, não é? Eu só tinha 14 anos, ia fazer os 15. Foi muito difícil, mas claro que não foi a única coisa que me marcou, foi também porque eu tive um aborto e isso também me marcou muito, muito, muito. E pronto, foi muito complicado. Depois tive uma separação muito, muito pesada, que para mim foi muito difícil, mas teve que ser, é vida. E uma das vezes tentei-me suicidar porque não aguentava mais ter certas coisas que também familiares que estavam a acontecer na altura. E é essas que eu não vou contar assim muitos pormenores, porque fica assim. E depois a segunda vez que eu tentei foi aqui na Alemanha. E eu das duas vezes foi com comprimidos que eu tentei me suicidar. E da segunda vez foi muito grave, ao ponto que eu estive em coma 2 dias. E o problema é que depois no hospital eles transferiram muito cedo do hospital para a clínica, transferiram-me para uma clínica que se chama LVL, acho que é assim o nome, que é uma clínica para problemas psiquiátricos, problemas de vícios, problemas diversos assim. E acima de tudo, para pessoas com depressão já muito avançada, assim, um bocadinho já ao ponto de uma pessoa. Algumas conseguem chegar lá antes de se tentarem suicidar e pedir ajuda, né? Então transferiam na altura do hospital para a clínica em Vagstein.
Mas foi muito cedo, tipo, eu acordei e eu lembro-me ainda de ver o caminho e pronto, né? Não foi muito fácil, mas pronto. O mais importante, a mensagem que eu quero dar para vocês é que enquanto eu estive em coma, foi muito foi como se não visse nada. Algumas vezes tinha como se fossem sonhos e coisas assim. Lembro-me, por exemplo, de ver uma mulher muito bonita e de falar muito com ela durante o tempo que eu estive em coma, até por estar quase a acordar e ter ouvido a voz da minha mãe e de uma pessoa amiga o tempo todo a falarem para mim e como se me tivessem a chamar. E exatamente isso é que me deu vontade de abrir os meus olhos para ver a pessoa que, acima de tudo, a minha mãe, que estava a chamar por mim. Ou seja, a minha mensagem neste vídeo é exatamente isso. Se tem alguém que esteja em coma ou assim do género, né? Eu quero que saibam que é muito, 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 muito importante uma pessoa ir visitá-los, falar com eles, falar com as pessoas, mas não só por falar. Tem que ser pessoas que amem muito a pessoa que está em coma e que demonstrem muito carinho, porque, por exemplo, de enfermeiros ou outras pessoas eu não ouvia. Só de pessoas que falavam para mim e com sentimento, como a minha mãe e uma amiga que estava lá com a minha mãe no momento em que eu acordei, que era a Rose. Mesmo durante o coma, eu ouvia ela. Eu ouvia ela muitas vezes. Eu sei que ela às vezes deveria estar a falar em casa, ou isso assim, eu não sei. Mas eu sei que também ouvi muitas vezes a voz dela a perguntar porque é que eu tinha feito isso, porque é que eu não falei, por exemplo, com ela ou com a minha mãe antes de pensar em algo assim. Mas uma pessoa na altura não pensa nisso, não é? Não pensa em falar com alguém sobre. A maioria das vezes há algumas pessoas que, pronto, quando notam que estão a ficar depressivas, que acabam por pedir ajuda aos médicos e eles ajudam. No meu caso, eu não me apercebi logo que estava a ficar com depressão. Então, pronto, tentei me suicidar. Ou seja, para além da mensagem de exatamente isso, de falarem muito com as pessoas que estão em coma, que ajuda muito, 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 muito mesmo. Porque faz com que queiram abrir os olhos para vos ver. Pronto. E é exatamente isso que faz com que a pessoa volte do coma para a vida. Eu falo porque, pronto, tive, não é? Eu tive em coma e foi há pouco tempo. Foi em fevereiro. E é uma coisa que é muito, muito, muito importante. Pronto, eu também falo sobre a depressão em si. Por favor, se notarem que alguém ao vosso redor está a ficar muitas vezes triste, muitas vezes com ar, como é que dizer, que se interessa pelas coisas que fazia. Por exemplo, eu deixei-me desinteressada por desenhar, coisa que eu fazia sempre. Desinteressei-me por tirar fotos, por fazer muitas coisas que eu gostava. E isso, por exemplo, é uma das coisas que pode ser inícios de uma depressão. Pode ser um pequeno sinal. E pessoas que notem isso, simplesmente falem com a pessoa e tentam, nem que seja só para ela ter a certeza e ir a um médico e falar com um psicólogo, com um psiquiatra, porque isso ajuda muito, muito, muito mesmo. E quanto mais cedo, melhor.
obviamente, não é? Claro que, pronto, como eu tive a sorte, né, de ir ter para a clínica em Vagstein, também é uma coisa que ajuda imenso mesmo, estar internada numa clínica. Ajuda muito, muito mesmo. Pode soar parvo, mas é verdade. Eu primeiro estive na clínica, numa parte porque não tinha mais espaço, só tinha espaço naquela parte que era de pessoas com vícios, especializada em vícios, ou seja, era uma parte da clínica que normalmente está fechada, que só podem ter visitas, mas sair e entrar algumas das pessoas não podem, porque contêm vícios como drogas e álcool, para evitar que elas caem exatamente outra vez nos vícios, não é? E então eu estive lá algum tempo, até pelo menos conseguir me manter mais em pé. E que a primeira semana, quando eu cheguei lá, foi muito difícil. O primeiro dia, então, eu não me conseguia manter em pé. Foi a nossa amiga que esteve também comigo no hospital na altura, que me lavou e tudo, porque ela toma conta de pessoas idosas, ela trabalha num lar de idosos, e então para ela não era nada assim normal, não é? Então foi ela que me ajudou a tomar banho, a primeira vez que eu estava lá na clínica. E eu estou muito porque eu tive que estar sentada, eu não consegui estar em pé. Não é? E obviamente que os dois estão preparados para isso, não é? Depois foi o segundo dia, já estava um bocadinho melhor. Já me sentia um bocadinho melhor, mas pronto, ainda conseguia andar, sair, mas não muito tempo. Mas nunca saí de dentro da clínica, né? Porque não podíamos. Como era uma clínica fechada, eu estava na secção errada, mas enfim. E eles tinham lá uma coisa que eu achava bem fixe mesmo, porque que era na parte de convívio tinham uma mesa de matraquilhos e tinham uma mesa de ping-pong. E então foi ao fim de mesmo mais ou menos uma semana eu estava lá dentro. O meu irmão foi-me visitar e eu, pronto, eu não queria demonstrar acima de tudo a ele que eu ainda estava muito fraca, né? Que o meu corpo ainda não estava a 100%. Então ele estava assim um bocadinho tristonho ainda com tudo normal, né? Então eu vou tentar animar um bocadinho, disse-lhe: Olha, vamos jogar matraquilhos, bora? Então fomos jogar matraquilhos. Ficámos o dia todo a jogar matraquilhos. Depois no dia seguinte, o que é que nos deu? Eu, pronto, olha, para fazer a vontade, ainda por cima a minha mãe via sempre a mesa de ping-pong e queria experimentar, não é? Então pronto, começámos a jogar ping-pong, mas eu depois tive que parar um bocadinho porque já estava há muito tempo e foi muito de repente estar a fazer atividades que mexessem muito com o corpo, não é? E então tive que parar assim um bocadinho e tal, esforçar à frente do meu irmão, dizer que pronto, que está tudo bem, só estou um bocadinho cansada e tal. Até que eles foram embora e eu fui para a cama e tive depois o dia seguinte assim muito mal porque foi muito esforço mesmo para o princípio, né? E depois deram uma notícia que tinha finalmente vaga na secção para onde eu teria que ir, que era para a secção especializada para depressão e coisas assim mais, como é que é dizer, psiquiátricos, vá, mais dentro da psicologia, não é? Que era, tive então numa secção onde é mais pessoas que têm problemas mesmo
de depressão, de várias coisas assim, como é que dizer, passaram por muito lá. Não tem jamais a ver com vícios nem outras coisas assim no género, né? Então finalmente fui para onde eu deveria ir. O problema é que a mudança a clínica é enorme, é muito grande mesmo, é quase o tamanho de uma cidade. E então o caminho de uma parte da clínica para a outra é passado pela rua, não é? Então a gente foi, eu levei a minha malinha, não é? Toda contente que ia finalmente para onde eu deveria ir, porque eles lá tinham supostamente arte, não é? Que a gente podia fazer coisas assim dentro de arte. Então estava toda contente. Cheguei lá. À entrada do prédio não me senti muito bem porque o meu corpo não estava a aceitar muito bem a mudança tão grande do ar dentro de um prédio para o ar da rua. Da por cima estava muito frio e estava neve. E eu não senti frio nenhum. Então, simplesmente caí ao chão, comecei a ver tudo preto e eu pensava, oh my god, vou cair outra vez. Porque foi mesmo aquela sensação de como eu comecei a sentir antes de cair de entrar em coma, não é? E eu fiquei muito preocupada, então sentei-me num momento e a minha sorte foi que, claro, eles não me deixavam sair sozinha, não é? Então veio uma senhora comigo e chamou logo ajuda e pronto, foi a minha salvação. Tiveram depois de volta de mim um tempo todo, uma delas, o tempo todo a chamar a minha atenção porque eu não fechar os olhos para não adormecer. E então eu relembrei-me na minha mãe a chamar por mim. E então eu pensei, peraí, não, eu não posso fazer isso à minha mãe. Tenho que ser mais forte. E então olhei para a enfermeira que estava à volta de mim e tentei, não é, manter-me. Até que comecei a sentir um bocadinho melhor. Eles trouxeram uma cadeira de rodas e depois levaram-me até ao quarto onde eu teria que ficar. E assim foi. Tive depois o dia todo, não consegui comer. Porque estava tão mal disposta, tão... Não, senti-me tão mal depois daquela sensação estranha. Depois tive alguns dias que eu não conseguia dormir. Porque tinha medo de cair outra vez em coma. Claro que, pronto, toda a gente dentro da clínica foi uma grande ajuda, né? Porque vinham sempre ter comigo e tens que te levantar de vez em quando. E como é que tu estás? E se conseguires, se não conseguires, podes ficar na cama. Aqui não tens regras definidas. Acima de tudo, depois de tu teres vindo tão depressa para aqui, faz tudo a pouco e pouco, consoante tu veres que o teu corpo aguenta. Eles apoiaram-me muito nesse aspecto. Foi uma grande ajuda, né? Acima de tudo. O problema... Desculpa. O problema é que foi muito difícil a adaptação para fora, com o ar de fora. Foi muito, muito difícil. A ajuda foi que eu de vez em quando ia para a varanda e ficava lá um bocadinho e depois entrava assim que via que não estava assim muito bem, né? E ia fazendo assim de vez em quando. Até que o corpo se adaptou assim um bocadinho mais ao ar da rua. E depois, finalmente, quando eu sei que me sentia melhor e que os médicos também achavam que fosse melhor, porque a gente tínhamos um espaço para comer dentro daquele edifício e tínhamos uma outra cantina que tinha mais escolhas de comida, etc. Num prédio um bocadinho mais afastado. E obviamente os médicos pediram
alguns das outras pessoas que estavam comigo na clínica para no primeiro dia irem comigo, para que eu não, se eu caísse ou me sentisse mal, estar alguém ali. E assim foi. Eles que eram alguns comigo, e a cena é que estava tanto frio na rua mesmo, eles diziam que estava muito, muito, muito frio mesmo, até estavam graus negativos, e eu não sentia frio, eu estava na boa, não sentia frio, sentia que o ar estava frio, mas assim, frio mesmo, sentir que frio não tinha frio, então estava lá toda na boa, t-shirt. Oh. Peço desculpa. Andava lá de t-shirt toda contente e tal. Nada, não sentia frio. Não tinha frio. Até que ao fim de uns dias de estar a ir assim, finalmente senti frio. Aí à festa que fiz, até tirei o casaco que tinha, porque eu, mesmo assim não era melhor ter o casaco para não me constipar nem nada, porque eu não podia tomar medicação. Nada. Porque foi muito comprimido que eu tinha tomado para a tentativa ao ponto de não poderem recitar nada. E então nunca vinha ficar também doente, não é? Então dava de casaco, mas no momento em que eu finalmente senti frio, o que é que eu fiz? Tirar o casaco e eu toda contente porque sentia frio. Então aproveitei o momento de sentir finalmente frio. E claro, os meus colegas todos que estavam comigo também na clínica também, olha, festejaram comigo porque sabiam que eu estava com esse problema, não senti frio, né? Foi engraçado com todos. E o bom nesse tipo de clínicas é que tu depois estás com pessoas, é acima de tudo convívio com pessoas que já passaram um pouco o que tu passaste também. Houve alguns que também tentaram suicídio, que estavam lá também pelo mesmo motivo. Outras porque tiveram problemas na vida e que começaram a ter depressão. Outras por vários motivos assim do género. E tu acabas por te identificar um bocadinho com as pessoas. E isso faz com que tu ganhes mais amizade com as pessoas que lá estão e que entendas que não és a única pessoa, que existem mais pessoas que têm o mesmo problema que tu. E isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Mesmo. Foi uma grande, grande ajuda. Pronto, isto eram as principais mensagens que eu queria dar para vocês. Que é, acima de tudo, a parte de quando, se tem alguém que está em coma, falarem com a pessoa. Falem muito com a pessoa. Isso é uma ajuda tão grande que vocês não imaginam. É a maior ajuda que podem dar quando uma pessoa está em coma. É isso mesmo, falar com a pessoa. Falar muito, 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 muito com a pessoa. E pronto. Eu, pronto, para contar, para o fim já, eu queria muito, muito que esta mensagem chegasse ao máximo de pessoas para terem exatamente essas notícias, não é? Para saberem exatamente esses pormenores, não é? De quanto é importante falar com uma pessoa e ajudar uma pessoa que esteja em depressão. Muito importante. E outra coisa que eu vou usar aproveitar aqui no vídeo é que eu sou uma grande fã do Micael Carreira e eu adorava, porque é assim, eu estou aqui na Alemanha já há 4 anos e eu sei que ele não dá concertos aqui, é raro vir à Alemanha, acho que só veio aqui uma vez por causa do perfume. Então nunca mais o vi, até porque eu estou numa situação financeira muito má, nem sequer fui ainda de férias a Portugal, desde que estou aqui.
já vai para, não 4, já vai para 5 ou 6 anos que eu estou aqui. Gostava muito de um dia voltar a vê-lo, a ele, obviamente. Quem sabe se a mensagem não chega a ele um bocadinho, não? E outra coisa, acima de tudo, houve uma altura que eu mandei uma mensagem também na altura ao David Carreira e ele respondeu-me. E isso é uma pequena ajuda, quero que ele também saiba isso, não é? Se ele vê este vídeo, que a mensagem que ele mandou ajudou muito. Foi pequenina, mas ajudou. Mas infelizmente, pronto, só depois tive mais problemas e deu no que deu, não é? E pronto, era isso mesmo. Acima de tudo. Ficou a mensagem também para o Micael. Espero que tu vejas isto. E pronto. E que te lembres ainda de mim, não é? Porque eu estive com ele logo no primeiro ano que ele lançou o primeiro CD, na Praça do Montijo. E depois estive com ele na SIC, que a minha mãe escreveu para a SIC e a SIC chamou-me e eu estive com ele no programa um bocadinho. E mais fora do programa, depois quando ele acabou, a parte dentro do programa da SIC, do Boa Tarde, na altura. E a gente teve um tempinho a falar, os dois, e tirámos fotos e isso assim. E depois ele prometeu-me tentar ir ao Montijo. E conseguiu, foi ao Montijo também. E essa foi a última vez que eu o vi pessoalmente, foi exatamente no Montijo. Já há um bom tempo, há uns bons anos. Eu gostava muito de ter a possibilidade de conseguir ir vê-lo outra vez. Vamos lá ver com o tempo. Se eu ficar melhor financeiramente, se eu conseguir. Se eu conseguir, eu vou filmar acima de tudo. Para vocês verem assim, né? O momento. E pronto, assim fica as minhas notícias. Não se esqueçam da mensagem. Essas pequenas mensagens acima de tudo. Falem muito com as pessoas que vocês tenham, que conheçam, que estejam em coma. Não se esqueçam. É muito, muito importante. Pode parecer parvo, mas é uma coisa tão importante para a pessoa que está em coma que vocês não imaginam. É muito, muito importante falar com uma pessoa que esteja em coma. Isso ajuda imenso mesmo. Eu estou a falar por experiência própria, porque eu tive, né? E eu voltei exatamente por isso, por ouvir a minha mãe a chamar por mim e a minha amiga o tempo todo para eu voltar. Ou seja, eu espero que este vídeo ajude pessoas que estejam a passar por isso, que tenham alguém em coma e que eu sei que é difícil, é muito difícil, é uma coisa muito difícil para as pessoas que estão fora, não é? Eu vi isso pela minha mãe, coitada, ela tem até hoje um bocado de medo, por exemplo, quando me liga e eu não posso atender, ela tem medo que seja outra vez a mesma coisa e, não é? Mas acima de tudo, o importante é vocês apoiarem a pessoa que está em coma para ela voltar, não é? Ou seja, falem muito, 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 muito mesmo. Espero que ajude mesmo. Então vá. Tchau. E voltem sempre ao meu canal, continuem a subscrever e a pôr gosto e a partilhar.
E pronto, espero que a pequena mensagem que está no vídeo para o Micael é ele. Então vá. Tchau, até à próxima.